Abramos as nossas Bíblias em Atos capítulo 2, estaremos lendo os versículos 46 e 47. Atos 2, 46 e 47. Quem achou, diga graças a Deus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Aleluia. Meus amados irmãos, a igreja que almeja agradar a Deus como uma igreja vencedora é uma igreja com esse perfil, uma igreja que vivia em comunhão, no mesmo espírito e no mesmo pensamento, uma igreja que compartilhava unânimes, juntos, o partir do pão com singeleza de coração, e isto eles faziam louvando a Deus e com alegria. Mediante essa maneira da igreja agir, o texto diz que dia após dia o Senhor acrescentava pessoas salvas à igreja. Portanto, amados, a igreja vencedora é aquela igreja que vive em comunhão e que vive em alegria e em o mesmo espírito. Este é o perfil de uma igreja vencedora, de uma igreja que agrada a Deus. Mas a questão é como se tornar uma igreja vencedora. Como se tornar uma igreja vencedora nos dias atuais, onde nós vivemos dilemas, crises e tantas outras coisas. Como se tornar uma igreja vencedora? A igreja vencedora é uma igreja, primeiro, é uma igreja, ou tem que ser uma igreja cristocêntrica, aonde Cristo está no centro de todas as coisas. Uma igreja o quê? Uma igreja cristocêntrica, aonde Jesus é quem dá o comando a esta igreja. Uma igreja que não foge da verdade, uma igreja que não foge da verdade e dos princípios da palavra de Deus, e que prega a palavra e mencione Jesus Cristo como sendo o centro de todas as coisas, tributando a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação. Ele é Senhor. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 7, diz assim: porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Portanto, amados, Jesus, ele recebe do Senhor honra e glória. Como que a igreja dele não honra a ele como Senhor, não dá glória e louvor a ele? Então esta igreja vencedora
nós vemos nos dias de hoje, porque se fala de todas as coisas, fala disso, fala daquilo, mas estão deixando o dono da igreja de lado, quando na verdade ele precisa ser o centro, ele precisa de ser louvado, ele precisa de ser exaltado, ele precisa de receber toda a honra, glória e louvor da sua igreja. E nós estamos aqui nesta noite para prestar a Ele honra, louvor e glória como Senhor, como dono da igreja que Ele é. Segundo lugar, é uma igreja que se dedica à oração. Uma igreja que não ora, ela não pode se considerar uma igreja vencedora. Uma igreja que não ora, ela não pode se considerar uma igreja vencedora. A igreja somos nós. E se você quer vencer os obstáculos da vida, se você quer vencer as tempestades da vida, você precisa viver debaixo de oração. Você precisa ser movido por oração. É a oração que move o coração da igreja. Quando nós clamamos, quando nós buscamos em Deus o socorro, Ele derrama dos céus sobre nós a sua bênção de uma forma especial, e que muitas vezes nós não entendemos. Então, segundo, ela é uma igreja que se dedica à oração. E um exemplo disso nós encontramos na vida de Jesus. Jesus, ele tinha uma vida dedicada à oração. Tanto é verdade que ele, em Mateus 6:9, na oração do Pai Nosso, ele nos ensina como devemos orar, sempre botando o Senhor no centro de nossas petições, para que seja confirmado em nós a sua vontade. Orar sempre mencionando o nome de Jesus, porque Ele merece toda honra, todo louvor, toda exaltação, toda glória. Devemos orar nesse espírito, clamando a Ele, apresentando a Ele as nossas dificuldades. E realmente nós temos dificuldades, nós temos problemas, enfrentamos tantas coisas, e muitas vezes nós queremos resolver do nosso jeito, da nossa forma, da nossa maneira, quando temos da parte do Senhor o socorro, o escape, a saída. Mas para isto é preciso que nós tenhamos fé e apresentemos a Ele, o dono da igreja, as nossas petições, apresentemos a Ele as nossas fraquezas, as nossas limitações, e Ele vai derramar dos céus uma bênção especial sobre as nossas vidas. Diga comigo, eu sou a igreja. Diga comigo, eu sou a igreja. E sou uma igreja vencedora. Aleluia. Romanos 12:12 diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Aleluia. Alegrai-vos na esperança. A esperança se faz presente aqui nesta noite. A esperança é Jesus Cristo de Nazaré. Não perca a tua esperança, meu amado irmão. Não perca a sua esperança. Quem sabe você está aqui nesta noite e de repente você se desiludiu com algo e perdeu toda a sua esperança. Não permita isso. Erga a tua cabeça nesta noite, foca os seus olhos na cruz de Jesus, porque ali está cravada a nossa vitória. E se apresente a Ele como igreja dele, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus.
Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Muitas vezes nós estamos enfrentando problemas, adversidades, e não temos a paciência de saber esperar. Mas aquele que confia no Senhor é mais do que vencedor. Seja paciente, saiba esperar nele, porque quando você pensa que ele não está trabalhando, ele está agindo na sua vida de uma forma muito especial. Seja paciente no Senhor. Perseverai na oração, não desista. Não desista, continue orando, continue clamando, que dos céus Ele está ouvindo a nossa voz, Ele está ouvindo o nosso clamor, assim como Ele ouviu o clamor. Aleluia. Estevão estava vivendo os mais difíceis momentos da sua vida, mas Estevão continuou orando, clamando a Deus, e dos céus Jesus ouviu a sua voz, ouviu o seu clamor. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses diz 5,17: orai sem cessar. O crente, ele tem que continuar orando com o objetivo de dar honra e glória ao Senhor. Orai sem cessar significa dizer que em qualquer lugar, você em espírito, você está orando, você está clamando a Deus. É no banheiro, é na sala, é na cozinha, é no ônibus, em qualquer lugar, esteja em espírito de oração. Amém. Em espírito de oração. Atos capítulo 16, versículo de número 25 e 26, diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces da carceragem se moveram, e logo se abriram as portas e foram soltas as prisões de todos. Portanto, no meio da tribulação, é que nós devemos perseverar orando e clamando, é que nós devemos nos identificar diante do Senhor como verdadeiros adoradores que amam a Ele. Na tribulação, na angústia, na dor, em qualquer situação, devemos orar e clamar. Paulo e Silas, eles estavam presos, manietados em uma carceragem terrível, mas eles não perderam a esperança, meio aos problemas, meio às dificuldades, eles não perderam a esperança, e à meia-noite eles começaram a cantar hinos de louvores a Deus, hinos de louvores a Deus. O que está saindo do nosso ventre, quais são os louvores que estão saindo de dentro de nós, meio às situações que nós estamos vivendo, quais são os louvores que estão saindo de dentro de nós? Será que é o louvor da murmuração? É o louvor da desesperança? Não, não deve ser assim, meu amado. Deve sair de dentro de nós o louvor que exalte a Ele como Senhor, Salvador e Criador da nossa vida. Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus! E de repente a Bíblia diz que sobreveio um grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram as prisões. Glória a Deus. O que vai abrir algo que prende a nossa vida, que nos deixa inertes, é o louvor a Deus. Louve a Deus, exalte a Deus, clame a Deus, e Ele vai te exaltar. Ele vai te exaltar. Marcos 1,35 diz assim: e levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Aqui se trata de Jesus Cristo, o autor da sua vida. Ele é Senhor, Ele é Deus, mas o que Ele fazia? Ele levantava na madrugada e ia orar. Oh, aleluia! Quantas vezes você tem levantado nas madrugadas para orar?
E ali ele saía e ia para algum lugar deserto, e ali orava a Deus, e ali apresentava a Deus as suas dificuldades, os problemas que aqui ele enfrentava. E nós, amados, estamos procurando agir os nossos problemas com o nosso braço, com a nossa força, que é falível. Dedique a sua vida em oração a Deus. Apresente a sua família em oração a Deus. Quem sabe você está aqui e diz: eu tenho filhos que me dão trabalho, marido me dá trabalho, minha vida é um caos. Ei, para por aí. Você tem um Deus, aleluia. Você tem um Deus que venceu na cruz e concedeu a mim e a você a vitória. Glória a Deus. Então deixa de lado essa coisa, essa desilusão, e olha para Jesus. Foca os seus olhos na cruz de Jesus. E veja que ali ele se deu, ali ele se entregou para nos dar vida, para nos encher de coragem, para que possamos marchar meio as dificuldades da vida. Terceiro lugar, a igreja vencedora é uma igreja que tem como base a doutrina bíblica. A doutrina bíblica. Não podemos fugir da verdade, não podemos, em hipótese alguma, fugir da palavra de Deus, inventando isso, inventando aquilo na igreja, e deixando a igreja de Jesus doente. Há muitos crentes no dia de hoje que estão enfermos, estão doentes espiritualmente se falando, porque a doutrina bíblica ela não é aplicada na igreja. Então, a igreja vencedora é uma igreja que tem como base a doutrina bíblica. Ou seja, a igreja que defende os princípios bíblicos jamais vai se envolver com falsas doutrinas, com questões loucas que estão sendo pregadas por aí por muitos que se identificam como sendo homens e mulheres piedosos. Portanto, devemos ter cuidado. Devemos analisar o que é pregado, o que é aplicado na igreja, para que não venhamos cair na tentação. 1 Timóteo 6, versículos 3 a 5, Paulo falando para Timóteo, ele diz assim: se alguém ensina alguma doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade. Cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Há muitos que estão no altar como eu estou aqui nesta noite, mas o interesse é por si próprio, não é pela igreja de Jesus. Para eles não importa, eles estando bem, o resto que se acabe. E Paulo aqui
perseguidores. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se possível, até os escolhidos, se possível, até você, que já é lavado e remido pelo poder de Deus. Nem tudo que nós vemos são milagres do Senhor, nem tudo que nós vemos são milagres derramados dos céus. É a palavra que está dizendo que os falsos profetas, eles farão sinais de prodígio, quer dizer, parece, mas não é. Então o verdadeiro cristão, ele deve ter consciência do que vem de Deus, entendimento, discernimento, sabedoria dos céus. Mas há muitos homens que falam através de Jesus Cristo, muitos, e aqui eu posso mencionar dois que se encontram aqui nesta noite, falando de pastores, o pastor Iosco e o pastor Josiel, homens que eu tenho acompanhado, e são homens que têm pregado a palavra de Deus, assim como a Bíblia nos ensina a pregar e falar da palavra de Jesus. Aleluia. No entanto, há muitos aí que estão enganando a muitos. Não abra mão da palavra de Deus, em hipótese alguma. E uma igreja vencedora, quarto lugar, é uma igreja missionária, é uma igreja que marcha, é uma igreja que busca o pecador aonde quer que ele esteja. Não é uma igreja enclausurada em quatro paredes, mas é uma igreja que marcha, é uma igreja visionária, é uma igreja que quer salvar vidas, é uma igreja que está determinada a invadir o inferno e trazer de lá vidas para Jesus. Uma igreja missionária, e nós estamos aqui neste bairro com esta missão de salvar vidas para Jesus. Aquele que trafica, aquele que vive nas drogas, aquela que vive na prostituição, em nome de Jesus, nós estamos aqui para trabalhar, para exercitar a nossa missão e ver aquele que chora, transbordando o seu rosto de alegria e dizendo: só Jesus é o Senhor, só Jesus é o Senhor. Esta é a nossa missão. Esta é a nossa missão. Portanto, uma igreja vencedora é uma igreja missionária, uma igreja que não está aprisionada a quatro paredes, mas que sai para cumprir o ID de Jesus. Uma igreja que se preocupa com o pecador, com os menos favorecidos, com a viúva, com o órfão. É esta a igreja que tem as marcas de Jesus. Esta é a igreja que tem as marcas de Jesus. Isaías capítulo 5, versículo de número 7 diz assim: quão formosos são, oh aleluia, quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação. Aleluia. Quão formosos são os seus pés. Você, minha irmã, meu irmão, que sai muitas vezes da sua casa e fala para um vizinho, para uma vizinha do amor de Jesus, da graça de Jesus. Oh, aleluia. Isso é dignificante, isso dignifica o homem, a mulher de Deus, que tem comprometimento para com a sua obra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, e que nós possamos ser esta igreja que atua, esta igreja com coragem no coração para enfrentar os obstáculos da vida. Aleluia, Jesus. Marcos 16, 15 diz assim: palavras do dono da igreja: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todos
Aleluia. Foi num desses cultos que o nosso amigo José, seu Zé que está ali, abriu as portas da sua casa para receber a Igreja Batista Bereia, a Igreja de Jesus. E quando ele abriu as suas portas, a sua esposa, a irmã Maria, ela aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, e creio ele pelos olhos da fé, que não só a irmã Maria, mas o irmão José, a sua casa, um dia vai abrir a boca e dizer: nós servimos a Deus. Aleluia! Quinto lugar, uma igreja vencedora é uma igreja que ama. Uma igreja que ama. Uma igreja vencedora é uma igreja que ama. Dentro da igreja